que todos, né, abram as câmeras, e aqueles que não abrir, a gente já tiver com algum problema técnico, tá? Na hora da chamada, já me fala, porque como a gente tem que passar para a coordenação esse movimento, então eu passo aqueles que não abrem a câmera, né? Seja por problemas técnicos, então eu aviso para depois ninguém falar, não, por que você não abriu a câmera? Não abriu porque ele, naquele momento, oscilação de sinal, antes mesmo, viu? Faltando 2 minutos para entrar na aula agora, o sinal da internet ele caiu. Mas é uma coisa que vai acontecer, tá? Por exemplo, eu posso estar aqui falando com vocês, eu saí da sala, porque se o meu sinal ele oscila aqui, eu saio e vocês então continuam, ou vice-versa. Então isso também pode acontecer, tá bom? Bem, eu gostei, deixa eu perguntar para vocês, vocês gostaram daquela paradinha para tomar uma água e ir no banheiro? Que nós fizemos de 8 minutos? Vocês gostaram? Tá, então nós vamos seguir, nós vamos fazer igual. Eu só vou pedir, tá? Vocês estão de parabéns, tá? Porque na semana passada nós combinamos 8 minutos, né? E vocês fielmente, só fecha o microfone, Cauã, fazendo um favor. Vocês fielmente cumpriram isso. Isso é muito legal, né? Porque aí, tipo assim, a gente se ajuda, né? Eu permitindo esses minutos para dar uma esticada, tomar um suco, né, ir no banheiro e retornar no horário certo. Bem, eu vou chamar aqui, gente, ainda com aquela lista dividida por turmas azul e amarelo, tá? Mas fica à vontade para responder. Eu já abri meu chat aqui, então você pode responder ou abrindo o microfone ou pelo chat. Você fica à vontade. E agora aqui, então, 7º B, tá? Então, vou chamar a turma azul primeiro, depois amarelo, mas só para a gente poder, então, saber aqui. Cauã. Tá aqui. Enzo. Oi. Guilherme dos Santos. Guilherme? Não? Tá. Lívia Orozco. Aqui. Nicole. Aqui. Rafael Santana. Aqui. Rafaela Baldin. Aqui. Rian Arthur. Rian? Não? Tá. Esses que eu estou falando, se eles adentrarem 5 minutos durante a aula, dá para pôr presença, tá? Igor Ferreira. Já vi ali. Obrigado, Igor. Camille. Oi, professor. Maurinho. Isso, Maurinho. Peraí. Você está aqui, Mauro Ribeiro. Peraí que eu já cheguei em você. Camille Gabriela. A Camille não tá, né? Tô aqui, professor. Você está aí. Eu vi agora. Tá, é que tá com outro nome ali. Não tem problema. Gabriela de Pietro. Giovana Marini. Peraí. Henrique Veloso. Cauê Rocha. Aqui. Aí, Cauê. Letícia Lima. Presente, minha câmera não está funcionando. Tá. Então, Letícia, eu marco aqui, tá? Problemas com a câmera. Mauro Ribeiro, tá ali? Ó, Mauro, gameplay, tá aí? Presente. Nicole tá aí. Rafaele. Rafaele não? Então tá. Muito bem. Professor, eu acho que a Nicole não tá conseguindo entrar, porque ela sempre entra assim. Gabriela de Pietro entrou. Então, pera lá. Gabriela de Pietro, eu vou tirar. Gabriela, é você mesmo? Deixa eu tirar a sua falta. Então, a Gabriele de Pietro.
está aí presente. Tudo bem? É isso mesmo? Muito bem. Aí, muito bem, muito bem. Olha lá. Muito bem, mais uma vez. Ah, tá. Quem falou que a câmera está quebrada, beleza, tá? Porque assim eu passo, tá, gente? E aí vocês não tem problema, entendeu? Porque fica certinho aí, então. Gente, então é o seguinte, bora lá para trabalhar um pouco. Caderno de história em mãos, é interessante colocar o dia, tá? É interessante colocar o dia Professor, eu vou pegar meu e caderno. colocar retomada ou revisão de conteúdos. Coloca o dia 12/2 e coloca embaixo revisão de conteúdos. Se você quiser, então, ir mais além, embaixo você já pode colocar esta tela que eu estou compartilhando com vocês, que é os 2 temas que nós vamos trabalhar na aula de hoje. Então, fiquem à vontade para colocar uma cultura de fé, é um tema, por isso que eu coloquei eles em tópicos, e o outro, renascimento comercial e urbano, o feudalismo e Ô, transformação. professor, Oi. é o quê? É revisão que você diz para escrever? Isso, coloca assim, revisão, o subtítulo, né? Você vai colocar revisão de conteúdos, tá? Revisão de conteúdos. E embaixo, pula uma linha, fica à vontade, você vai colocar esses 2 tópicos que estão aqui. Uma cultura de fé e embaixo, renascimento comercial e urbano, o feudalismo em transformação. Tudo bem? Calma, repete de novo, professor, que eu tava procurando aqui. Tudo bem. Muito bem. Eu vou dar um tempinho aí de uns 2 minutinhos para vocês colocarem aí. E aí a gente começa. A gente inicia a nossa aula. Ô, professor, eu tava pegando meu caderno, mas o que é pra escrever mesmo? Você vai pôr. O título. Eu explico. Você primeiro põe o dia, tá? Como se fosse um mini cabeçalho, né? Você coloca o dia, 12/2. Aí você coloca um tracinho, coloca história. Na linha de baixo, ou pulando uma linha, você coloca revisão de conteúdos. E você coloca revisão de conteúdos e depois você coloca esses 2 tópicos aqui, ó. Uma cultura de fé e renascimento comercial e urbano, o feudalismo em transformação. Quem for terminando, gente, por gentileza, vai me dando um ok, só para eu ter uma ideia de quem Eu terminei. vai falando ok. Ô, professor, Professor, então, hoje no meu plural tá falando que vai ter 2 aulas de história e não vai mais ter mais nada. Tipo, nenhuma outra aula depois. Mas você não tem uma gravação. ô, professor, Ô, Mauro, vai ter aula de redação, aí videoaula de redação. e Depois do Depois, geografia. depois da aula de redação vai ter geografia. Vocês têm um mini calendário. Gente, posso fazer uma pergunta? Ó, Professor, só tá aqui, ó. Peraí. Só tá aqui, ó. Dia. só vamos combinar aqui, ó. Quando um estiver falando, os outros fecham o microfone para não dar. Ok, peraí. Cauã fecha e Cauã fecha. Fala, Lívia, pergunta. Tava assim, ó.
Aqui eu entrei na aba de geografia, né, do plural. Aí tá escrito que só teve aula, que só vai ter aula dia 5/2. Só que dia 5/2 já passou. Mas vocês têm no calendário? Sim, o Aula calendário hoje? Que hora que vai hoje ser? Que hora? era para ser depois da aula de redação. Ah, tá, mas aí eu vejo aqui direitinho, a professora abre a aula na hora, isso é fácil, tá? Se no calendário tá. Alguém mais tinha alguma dúvida? Como é que tá a sequência de aulas de vocês? Vamos lá, 2 de história. 2 de Ô, história, vídeo aula de professor, me ligaram redação. aqui no meio quando você estava explicando para mim. Não, professor. Fala, Cauã. Cauê. É, Peraí, fala, Cauã, primeiro. Fala a sequência. 2 aulas de história, uma videoaula de redação, Então, me ligaram no meio da aula. intervalo e depois geografia de novo. Geografia, intervalo e geografia? Tá. Fala, Cauê. Cauê. Cauê deu uma congeladinha aí. Fala. Quer perguntar alguma coisa, Cauê? Professor, então, é que eu tô aqui no celular e me ligaram no meio que você estava me explicando e eu saí da chamada. Agora eu entrei de novo e eu perdi tudo que você falou pra mim. Eu não tô ouvindo. Quem ouviu pode me Ele repassar. falou que ligaram pra ele não escutou nada que você falou. Ah, ele não escutou nada que eu disse? Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Então, Cauê, Alguém ligou pra ele, aí ele saiu da chamada e ele perdeu tudo que você falou pra ele. Ah, não, por enquanto, só estou dando informações gerais, Cauê. Não entrei na aula ainda, tá? Entendi. Fica tranquilo, fica tranquilo. Bem, todos copiaram então? Ah, e lembrando, viu, Cauê? Ainda não. Essa aula, ela está sendo gravada. Ou seja, e vai estar postada. Professor, eu tinha que copiar, era. Vamos lá, então. Seguinte, vamos começar Calma aí, então. professor, tô terminando de copiar que você quer tirar da tela. Tá. Pode terminar de copiar. Professor, você sabe se segunda-feira vai ter aula? Segunda e terça, não, tá? Mas dá uma olhadinha no ClassApp, viu? Só vai ter Tá. quinta e É sexta. porque vai ser pré-feriado, né? Isso, confirma a informação lá, mas provavelmente segunda e terça não tem expediente, tá? Nem quarta, professor, é só quinta e sexta que vai ter aula. Só quinta e sexta, né? Então, pronto. É que eu só falei segunda e terça, porque quarta eu não estava na minha cabeça, que não tinha certeza. Bora lá começar então? Pode ir. Muito bem. Seguinte, lembram? Vocês podem me interromper, tá? A hora que quiser, tudo bem? Dá um grito aí. Como eu tô com tela compartilhada, eu não consigo ver o chat. Então tem que abrir o microfone quem quiser perguntar alguma coisa, tá bom? Então vamos lá. Na aula anterior, nós então falamos do feudalismo, não é? E nós trabalhamos a pirâmide etária do feudalismo, que vocês desenharam, não foi isso? Vocês pintaram, vocês colocaram o nome das pessoas envolvidas. Foi isso ou não foi? Semana passada. Não foi que a gente fez a pirâmide? Sim ou não? Dá um sim aí alguém, só para eu saber. Sim. Sim. Muito bem. Agora, a aula de hoje, ou nesse primeiro momento, nós vamos trabalhar a importância e a influência da igreja no feudalismo, tá? E nós vamos também estudar, de fato, a influência, né? Que ela, desde o feudalismo até hoje, ela acaba influenciando na vida da gente. Quando eu falo influenciando, é na questão da crença, é na questão da religião, enfim, de um modo geral, tá? Mas como o nosso objeto de estudo é o feudalismo, eu vou falar do feudalismo, mas em algum momento da aula, eu vou trazer a discussão, tá, para o nosso presente, ou seja, fazer aquilo que o historiador faz, de olhar o passado, mas sempre com a perspectiva, com o olhar no presente, na compreensão do presente. Porque senão não faz sentido ficar só olhando para o passado por ele mesmo. Ficar decorando datas não vai fazer a ciência histórica aparecer.
Então, a ideia de falar do feudalismo é procurar elementos que justificam, por exemplo, a nossa vivência hoje. Muito bem? Dito essas palavras, vamos falar um pouquinho da cultura de fé. Como vocês sabem, e eu falei isso na aula passada, a Igreja Católica, né, foi a única instituição que sobrou nesse chamado declínio do mundo romano e a inserção ou o aparecimento do que a gente vai chamar de mundo feudal. Vocês aprenderam comigo na aula passada que os generais, os grandes vencedores dessas batalhas entre os romanos, acabaram criando uma nova estrutura de poder e de vida. Essa nova estrutura ficou conhecida como feudalismo, que pela pirâmide etária ficou claro quem manda e quem obedece. Alguém de vocês, por gentileza, pode falar os nomes da pirâmide etária, começando do topo até a base? Quem pode falar? Eu. Pode falar, então. É o senhor feudal, o clero, o nobre e os servos. E aí, aproveita, e já agradecendo a sua participação, aproveita para falar a função de cada um. Peraí. O senhor feudal, ele manda, né? De tudo. Perfeito. O clero era romanos ligados à igreja. Certo? A nobreza tinha compromisso com o senhor feudal e os servos trabalhavam para o senhor feudal. Certo, perfeito, isso mesmo. Então, pela essa colocação aí, deu para perceber que o clero, que corresponde à igreja, apareceu e aparecia, né, na vida lá, mas apareceu na pirâmide como um lugar privilegiado, porque se você analisar, ele está logo abaixo do senhor feudal, certo? Então, se você analisar a pirâmide, de lá você já vai perceber que o clero tinha uma posição de destaque. Na aula de hoje, nós vamos entender como que esse clero conseguiu se manter tanto tempo, né, como grande influenciador, né, e como uma grande instituição da época, né, a grande igreja, no qual todas as pessoas ali envolvidas naquele feudo obedeciam. Então a aula de hoje vai trabalhar, pelo menos nessa primeira parte, vai trabalhar isso. E vamos começar. Professor, mas o clero e os servos, tipo, os dois trabalham pro senhor feudal. Só que cada um tem uma função específica? Sim, só que o clero, até pela proximidade, a sua pergunta foi boa, tá? Todos ali da pirâmide servem o senhor feudal, ponto. O senhor feudal devolve em segurança. O senhor feudal é responsável para cuidar da segurança de todos ali. Mas há uma diferença entre o clero e o servo. Por quê? Ambos servem o senhor feudal, mas ambos têm funções diferentes. A função do servo é muito mais exploratória, eles são muito mais explorados do que o clero. E é isso que nós vamos entender. Professor, mas tem como, tipo, um servo ser promovido? Para o clero, Mas Para o clero. Bem, vamos separar a pergunta. Deixa eu responder essa pergunta. A promoção do clero era muito difícil. Só poderia acontecer quando um nobre gostava muito daquele servo, era um servo trabalhador, fiel, era um servo que fazia tudo que aquele nobre pedia de trabalho. Então, sendo assim, poderia haver uma promoção, vou usar esse termo, para a condição de vassalo. Mas já afirmo para vocês, era muito difícil. O nobre tinha que gostar muito, mas muito daquele servo para poder promovê-lo.
ou para poder melhorar a sua vida. Agora, voltando para o clero, olha que interessante. O clero serve o senhor feudal, mas o clero tem poder. Opa, peraí, professor, peraí. Quer dizer que quem manda é o senhor feudal, mas o clero também tem poder? É isso que nós vamos estudar agora. Como que se dava esse poder? Como que a igreja fez para colocar todos ao seu serviço? Ou, vou usar um outro termo, colocar todos à sua obediência. Então, isso também é legal de estar colocando. E por isso a palavra uma cultura de fé. Porque a igreja, ela conseguiu, tá, fazer com que todos obedecessem ela, não pela força. Guardem bem essa palavra. A igreja não impôs a força, mas o que ela fez? Ela impôs o conhecimento, que só ela tinha. Haja vista que naquela época, só pessoas ligadas à igreja eram alfabetizados, ou seja, dominavam a leitura e dominavam a argumentação e a interpretação. Isso acabou sendo uma arma de controle. Por quê? Porque se eu tenho conhecimento, eu consigo dominar aquele que não tem. Entende? Ou seja, o conhecimento, nesse caso específico, o conhecimento, ele era algo muito maior, ou seja, dava vantagens, ao passo de que esse conhecimento foi usado pela igreja para inserir, para ensinar e atribuir a crença católica na vida das pessoas. Por isso que eu falei para vocês, o controle do clero não se deu pela força, mas o controle do clero se deu por uma palavra que vocês devem anotar do caderno, que é chamado de obediência. Obediência. Um clero pode virar senhor feudal? Não entendi, perdão? Um clero pode virar senhor feudal? Não, não, porque são funções bem definidas para cada um. Mas o clero, é o Cauã que está perguntando, né? O clero tem controle sobre o senhor feudal. Aí você vai falar assim, ué, professor, quem manda é o senhor feudal ou é o clero? Então vamos lá. O senhor feudal mandava militarmente para as pessoas. Ou seja, o senhor feudal, ele era o dono de todas aquelas terras. Ele conquistou por meio de vitórias das guerras. E o clero? O clero não é bobo. O clero não vai entrar na questão de guerra, na questão bélica. Então, o que o clero fez? O clero, ele usou de uma estratégia de obediência, que nós vamos ver agora, para ter o senhor feudal, não é, sob sua obediência, e obviamente que se o senhor feudal obedece à igreja, quem está abaixo do senhor feudal, é claro que vai obedecer. A pergunta que deve estar passando por vocês agora é essa: como se deu essa obediência? Como ensinar obediência para uma população que não sabia ler e escrever? Não é uma pergunta interessante? Por quê? Como que eu vou ensinar se a pessoa não sabe ler? Como que eu vou ensinar se a pessoa não entende o que está sendo falado? Então, agora nós vamos entender quais foram os métodos usados pela Igreja Católica para ensinar a própria crença cristã, mas não só isso, também ensinar todos a obedecer às suas regras. Eu vou usar o termo regras, mas a obedecer à sua crença, obedecer à sua fidelidade a Deus, né? Entendendo o catolicismo como a crença a um Deus único, né? Ao próprio Deus. Tudo bem até aqui, gente? Eu posso avançar? Eu estou rápido demais? Como é que tá aí? Tá de boa. Posso ir, né? Uhum. Boa, pode ir. Tá. É comum eu fazer essa pergunta, porque estando com tela compartilhada eu não vejo vocês. Então, vocês me veem, mas eu não vejo vocês. Então, sendo assim,
é comum, então, eu fazer... Professor, Oi. então os caras da guerra, eles que podiam se tornar senhor feudal? Quem era da guerra? Quem era da guerra? Cauê, Isso. Uhum. repete a pergunta, por gentileza. É que passou um carro aqui na hora, eu não ouvi. O quê? Repete a pergunta. Não, você repete, sim. é porque passou um carro aqui, eu não ouvi. Tem todos os grupos, né? Tem os clérigos, Tá. tem o feudal. Qual é o grupo dos que guerreavam para se tornar Tá. Os grupos que guerreavam eram todos os germânicos, tá? Porém, cada grupo tinha o seu general, tinha a sua liderança. Essa liderança, Cauê, é o que virou o senhor feudal. Entendeu? Não é qualquer... Então os líderes dos guerreanos, eles que se tornavam senhor feudal. Os que guerreavam... vou voltar um pouquinho. Os que lutavam contra os romanos, eles lutavam tendo a liderança de alguém. Esse alguém, que era líder desses germânicos que lutaram contra os romanos, quando saíram vencedores, esses líderes, eles ganharam este título de senhor feudal. Tudo bem? Entendeu? Vamos seguir, então. Acho que tem alguém com o microfone aberto. Só fecha o microfone por causa de... O Cauê também. Só por conta de barulhos que vêm junto. Então, presta bem atenção nessa parte. Olha que interessante, A Igreja Católica teve um papel. Aqui, gente, fiquem à vontade em escrever no caderno, tá? São informações importantes. Eu até demoro, eu deixo o slide aqui por mais tempo, tá? Por conta disso. Então, a Igreja Católica teve papel preponderante na formação do feudalismo. Então, olha só que interessante, não foi qualquer papel, não foi uma participaçãozinha pequena. Olha o que o texto fala. A Igreja Católica teve papel preponderante na formação do feudalismo. Por quê? Além de grande proprietária de terras, estruturou a visão de mundo do homem medieval. O que ela fez, então? Ela fez a chamada evangelização dos bárbaros. Quem são os bárbaros? São os germânicos. Então, o que eu entendo por evangelizar? Então, vamos lá. Aqui no chat, gente, vocês podem colocar a palavra evangelizar. O que vocês entendem por ela? O que significa? Pode escrever no chat o que vocês acham. O que seria evangelizar? Evangelizar. Coloca aqui no chat o que você acha que é. Tem que ser no chat? O chat aqui do lado. Olha lá, o Rafael colocou. Evangelizar é ensinar uma religião às pessoas. O que mais? O que o evangelho também pode trazer para as pessoas? Pode trazer, um olhar. Pode trazer caminhos. Pode trazer uma direção. O que mais que o evangelho pode trazer? Pode ser uma saída. Olha lá, olha o que o Cauã colocou. Instruir pessoas a seguir. Então, olha quanta palavra interessante. Instrução, direção, olhar, ensinar, saída do sofrimento, que a Nicole pôs. Olha quanta coisa bacana. Então, quando eu levo isso para cá... Uma luz no fim do túnel. Vamos lá. Quando eu levo isso para cá, olha só, a evangelização dos bárbaros, entendemos aqui como os germânicos, concretizou a simbiose entre o mundo romano e o bárbaro. O que significa simbiose? Uniu esses dois mundos. Através do quê?
Através da obediência a Deus. Né? Então, ou seja, a Igreja Católica, ela teve um papel, presta bem atenção, fundamental no feudalismo, porque através dos ensinamentos, a Igreja conseguiu que todos pudessem viver juntos, em paz, mas sem brigar entre si, mesmo sendo germânicos e romanos, tá? Então, quando eu estou evangelizando, eu estou falando de Deus. Quando eu estou evangelizando, eu estou dizendo, independente da religião, mas no caso aqui da católica, perante os germânicos, quando eu estou falando de Deus, eu estou falando de obediência, devoção, e eu estou falando de uma série de coisas. Vocês estão entendendo o que o professor está dizendo? Alguém falou alguma coisa? Fala de novo. Não, foi o acaso. Ô, professor! Oi. Professor! Então, tipo, evangelização tem alguma coisa a ver com batismo? O batismo, né? Ele é, para o olhar cristão, Cauê, se foi o Cauê que perguntou, senão me desculpe se eu confundi a voz. Então, o batismo na visão cristã é o novo nascimento. Sendo assim, os batismos que a igreja fazia naquela época, né, e tudo mais, fazia com que as pessoas se tornassem muito devotas à Igreja Católica na época do feudalismo. Por isso que eu estou falando para você, a igreja, ela teve um papel porque ela acabou construindo a visão de mundo, o jeito de viver, o jeito de ser, o jeito de estar de todas as pessoas do feudo. Por isso que todos obedeciam à igreja. Só que eu acredito que você deve estar com uma pulga atrás da orelha, para usar o termo popular da questão. Porque você deve estar pensando assim, mas professor, como que eu vou evangelizar alguém se a pessoa não sabe ler ou escrever? Como é que eu evangelizo essa pessoa? O que vocês acham? Qual foi a tática que a igreja fez para poder ensinar o evangelho para essas pessoas? Colocou a criança na escola. Colocaram os filhos? Boa ideia. Mas se eu colocar as crianças na escola, elas não vão aprender a ler e escrever? Sim ou não? Sim. Elas vão. E elas não podem, na vida adulta, sabendo ler e escrever, falar para as pessoas não seguir mais a igreja? Pode. Não pode? Pode. Sendo assim, a igreja, olha que interessante. Eu estou falando da época, tá? Na época, ela tinha que evangelizar, mas ela não podia alfabetizar. Porque senão, as pessoas, quando crescessem alfabetizadas, poderiam julgar certo ou errado a própria igreja. E a igreja, ela queria ensinar, ela não queria ser julgada. Entendeu? Tem uma saída. Ô, professor, então a alfabetizar... Desculpa interromper, mas saber ler e escrever era tipo uma forma de defesa, tipo os diálogos, não é? Exato. Só que o saber ler e escrever, Cauê, como você está colocando, era um poder que a igreja não queria dividir com ninguém. Ela queria ficar com ela. Vocês estão entendendo? Queria ficar com ela. Então, como eu ensino, só tem, acho que tem alguém com o microfone está aberto, só desliga o microfone para poder não vir eco aqui. Então, assim, como ensinar, como evangelizar alguém sem alfabetizar? É uma pergunta interessante, né? Porque se a pessoa não sabe ler e escrever, como que ela vai ler os textos sagrados? Tá? Então, a resposta, e eu vou tirar o compartilhamento agora, porque depois a gente vai voltar aqui, a resposta é o seguinte, veja bem,
Ah, eu vi aqui no chat agora, ó. A Nicole colocou o seguinte: ah, professor, eu ia falar em desenho. Ah, que interessante. Vocês já perceberam que toda a Igreja Católica, os vitrais, ou fora ou dentro dela, ela é cheia de desenho? Quem já percebeu isso? Não é? Uma igreja católica, ela não tem os vidros representando Deus, ou a pintura interna da igreja não representa Deus? Não tem os desenhos? Então, a igreja, o que ela fazia? Ela, anotem no caderno, ela evangelizava usando desenhos, usando histórias, passagens bíblicas, fazendo uso do desenho. Por isso que quando você entra numa igreja católica hoje, até hoje ela nunca mudou. Ela tem desenho, ou aqui, ó, olha aqui para mim, ó, ou aqui nos vitrais dela, ou dentro da igreja tem desenhos lá. Tudo bem? Essa é uma herança que ficou. Então agora, quando você entrar numa igreja e ver lá todo aquele desenho, né, representando a vida de Deus, você já sabe que isso veio desde a época medieval, porque era a forma que a igreja encontrou exatamente de dominar, ou ensinar, ou evangelizar as pessoas. E, para complementar, para a gente fazer aquela paradinha que nós combinamos, tem uma outra coisa que eu preciso falar para vocês, que é o seguinte: as pessoas ficaram tão devotas, elas obedeciam tanto à igreja, que quando elas conseguiam algo grande, por exemplo, quando elas conseguiam uma grande conquista, elas doavam dinheiro e doavam bens para a igreja. Então a igreja nesse período, ela cresceu muito. Ela tinha territórios em toda a Europa. Território, terra. Por quê? Porque as pessoas, né, elas eram tão fiéis que quando elas, né, atribuíam uma cura ou alguma coisa, elas doavam parte de suas riquezas. A gente tem registros de que pessoas muito ricas, colocavam em testamento a própria igreja. Então, quando a pessoa vinha a falecer, toda a sua riqueza ficava para a igreja. Então, a igreja ficou muito rica neste período. Tudo bem? Tranquilos? Então, é o seguinte, gente, ó. Vou parar a gravação aqui agora, tá?